Olá, pessoal que acompanha o programa Ponta Esquerda. Estamos aqui para mais um programa onde nós vamos dar continuidade ao debate sobre os rumos do futebol nacional e aqui do estado do Rio de Janeiro, dentro dessa pandemia, com várias novidades aí no meio do caminho. E também vamos começar a tratar das eleições do Vasco da Gama. O programa Ponta Esquerda fez uma pesquisa, que foi do dia 13 de abril ao dia 15 de abril, uma pesquisa pelas redes sociais, e temos aí já saindo do forno o resultado dessa segunda pesquisa que o programa Ponta Esquerda realizou. A primeira foi em janeiro e a segunda foi agora, nesses dias atrás, entre 13 e 15 de abril. Do último programa para esse, nós tivemos uma evolução considerável na realidade do futebol. Estamos aqui hoje, eu e o Sérgio, Bernal hoje não vai poder comparecer, onde nós vamos comentar a evolução no que diz respeito ao que vai acontecer com o calendário do futebol estadual e com o calendário do futebol nacional e também as suas novidades. Para lembrar você que quer assistir, quer acompanhar, lembre-se, Esquerda Ponta no Twitter, programa Ponta Esquerda, canal no YouTube, www.tvcomunitaria.rio, você acompanha pela internet também, ou baixe o aplicativo no seu celular e você também terá acesso à grade da televisão 24 horas por dia. E nunca esqueça, se você quiser assistir pela TV, toda sexta-feira, 11 horas da noite, canal 6 da NET. Sérgio Frias, mais uma vez estamos aqui, prazer em recebê-lo. Mande um abraço aí para as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem, um abraço a todos aqueles que estão assistindo o programa Ponta Esquerda. Falaremos sobre vários temas de respeito ao futuro do futebol brasileiro, como foi dito, calendário, questões inerentes à economia do futebol, as questões inerentes às preocupações que se tem com relação ao que tem saído na mídia a respeito da economia do futebol estar, em nosso entendimento, muitas vezes acima da preocupação com a saúde no futebol, e outros temas, inclusive eleições do Vasco. Como disse o Madureira, saiu uma nova pesquisa e nós temos curiosidade de ver como foi o resultado. Então, Sérgio, vamos aqui começar a nossa conversa, né? Que é o seguinte: na semana passada nós abordamos aqui no programa as sugestões que a CBF tinha apresentado para o futebol e o posicionamento dos presidentes daqui dos clubes do Rio de Janeiro, dos pequenos, dos médios, do grande, da federação. Tivemos uma evolução, né? Já circulou pela imprensa, pelas redes sociais, que a CBF apresentou, entre várias ideias, mas a que mais circulou pelas redes sociais foi a de realizar o Campeonato Brasileiro no segundo semestre só em São Paulo. O que você tem a dizer desta belíssima proposta? São Paulo, porque São Paulo é justamente onde é o maior número de casos do coronavírus, para ver se junta todos os casos e piora um pouco mais a situação. Claro que é um absurdo. O Campeonato Brasileiro, ele evidentemente vai ter que ser encurtado. O Campeonato Brasileiro não tem condição de fazer o Campeonato Brasileiro para acabar esse ano em termos de pontos corridos. Não é bom jogar para o ano seguinte, se tiver condição de fazer esse ano. Agora, faz-se de uma maneira que cause mais, inclusive, emoção ao público. Aquela maneira que você joga um turno só, ou joga por fases, e faz play-off, e termina o campeonato quando puder voltar futebol nesse país. Porque o grande problema hoje não é quando volta o futebol, é em que condições volta o futebol. Essa é a grande preocupação que todos devem ter. E nós já somos da opinião de que existem entidades, existem parceiros do futebol que podem ajudar os clubes a ajudar numa situação como essa, de dificuldade, mas que voltar só efetivamente sanados os problemas e sem que corra risco de saúde por parte dos atletas. Ao mesmo tempo que o Campeonato Brasileiro
está em pauta, em discussão, dentro da CBF, enfim, das federações, nós temos a informação da Conmebol, que a Conmebol possibilita, abre como hipótese, que não haja Libertadores e Copa Sul-Americana esse ano, que anule-se o que houve até agora e que não haja. Então, são formas de pensar diferentes. O que está acontecendo na Conmebol? Por que a Conmebol não está pensando exatamente da mesma maneira que a CBF está pensando, da mesma maneira que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro está pensando? Ela pensa até em não ter a competição esse ano, enquanto a CBF quer que tenha e já conversa com ideias estapafúrdias, como de fazer num local só. Luiz, desculpa, Sérgio. Estou pensando outra coisa aqui, falei. Eu quero aqui fazer um breve comentário. Eu acho que uma coisa me chamou a atenção. Veja, desde a semana passada, duas coisas estão correndo em paralelo nessa discussão da retomada do calendário do futebol. Uma delas, óbvio, é aquilo. Os clubes vão tomar prejuízo, os jogadores estão de férias, ou seja, como é que vai ficar a questão do dinheiro para pagar recursos, para pagar os clubes? A Globo vai dar o que ficou de dar com relação ao contrato que assinou de transmissão. Essa discussão estava correndo em paralelo. Em paralelo a esta discussão, estava o debate da política nacional, que é se o Mandetta cai ou se o Mandetta não cai. Né? O Mandetta tinha a orientação de manter o isolamento social, não tem como voltar aglomeração, não tem como voltar grande circulação, ou seja, essa orientação para o futebol implica em não ter campeonato agora em maio, como alguns estavam defendendo o estadual voltar em maio, do Campeonato Brasileiro começar em agosto, ou seja, essa orientação que a autoridade de saúde estava dando entrava em choque com o desejo manifesto de alguns presidentes, de algumas federações, ou até mesmo da CBF, o desejo que não poderiam manifestar publicamente, tem que voltar às competições. Aí temos, coincidentemente, um protocolo para as competições voltarem a acontecer, um protocolo sanitário. Esse protocolo sanitário, veja, agora vem o detalhe. O presidente de um grande clube do estado do Rio de Janeiro disse que o protocolo, se for aceito pelas autoridades sanitárias, a competição volta com portões fechados. Hoje, nós estamos gravando no dia em que o ministro da Saúde foi demitido e que o novo ministro que assume disse claramente, sem a menor sombra de dúvidas, que não vai manter o isolamento social, não vai cortar radicalmente, mas paulatinamente a vida voltará ao normal. A pergunta que não quer calar, Sérgio. Esses empresários do futebol, essas aves de rapina do futebol, já estavam contando com a queda do ministro? Bom, a questão que nos preocupa em relação à troca, não especificamente a troca do ministro, mas é a troca de atitude, é a de que prevaleça o contrário do bom senso. Numa situação como essa, muita gente banca que, como há uma polarização mais uma vez no país, de dois polos absolutamente distintos, um polo que entende que deva haver uma preocupação fundamental com a saúde, outro polo que entende que nos preocupamos com a saúde sim, mas a economia é mais importante, fazendo uma junção de uma coisa com a outra, como se uma coisa impedisse a outra. Esse tipo de discussão leva aqueles que estão preocupados com a economia no futebol a tomarem atitudes que levem ao público a sensação de que a questão será resolvida em breve e, de certa forma, fazem uma pressão para que a questão seja resolvida em breve. O comentário feito pelo presidente do Vasco
dizendo, na qualidade de médico, que há uma série de medidas que estão sendo tomadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para treinamento, para jogos, então eu estou de acordo. Na qualidade de médico, com uma regulamentação, com um dizer da OMS no que diz respeito a essa questão do coronavírus, ele não poderia estar de forma alguma de frente nisso. Teria que dar o exemplo, dizer, olha, eu como médico, como parte da classe médica, eu não vou me manifestar de algo que esteja em algum momento contrário ao que diz a OMS hoje. Quando a OMS disser alguma coisa, eu posso até discutir. Podemos fazer isso, aquilo, outro, mas não da maneira como está sendo colocado, porque ele, essa semana, deu uma entrevista que na mesma frase ele falou, na mesma frase, serão perdidas vidas, mas também pessoas falirão. Vão falir economicamente. Isso não cabe na mesma frase. Isso não cabe na mesma frase. Mas também não tem mais. O primeiro ponto, a primeira parte da frase é que é o fundamento. Isso tem que ser o fundamento por parte das pessoas que estão publicamente dando suas opiniões. Essa que é a grande questão. Então, a preocupação que fica, eu particularmente vi a entrevista do novo ministro da Saúde, disse que por enquanto vai manter, mas deixou em aberto que pode acontecer no futuro, tem que resolver de uma outra maneira, etc. Não era o que ele vinha falando nas redes sociais. Ele vinha falando nas redes sociais que defendia o isolamento horizontal e tal. Agora, é aquela história. Há uma tendência do governo federal pensar diferente daquilo que pensava tendência não, uma clara divergência do que pensava o ministro da Saúde. E no futebol, por ser o futebol um meio em que os clubes estão precisando de dinheiro, um meio em que os clubes estão o tempo inteiro buscando recursos e preocupados com isso, além de qualquer outra coisa, esse assunto é um assunto que vira pauta do dia. Esse assunto poderia estar sendo conversado em termos estratégicos sem prazo. Quando houver possibilidade, quando tiver, nós temos aqui essas alternativas. O problema é que está sendo discutido trazendo um prazo exíguo em relação ao que se vive hoje no isolamento horizontal para expor atletas, para expor pessoas que trabalham no meio do esporte. E essa cartilha aí, cartilha não, parece que é quase que um compêndio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, 28 páginas ou 280 páginas, mas diz o quê? Nós temos aqui várias medidas. Isso tudo é teste, os jogadores são cobaias disso. Os profissionais são cobaias. Não, nós estamos fazendo aqui Isso é na teoria, na prática como é que isso se dá? Mas haverá exames, e aí haverá nos vestiários, nós faremos isso, aquilo. Isso é teste. As pessoas estão fazendo isso sem ter nenhum conceito científico, porque não foi tentado. Quando você faz uma coisa que não foi tentada, vira behaviorismo. Você tenta fazer alguma coisa, vê se vai dar certo, se não der certo. Só que se não der certo, você está trabalhando com vidas. Então, a questão do futebol, ela tem que ser conceitual do que vamos fazer quando acabar esse problema, mas não pode, no meio do problema, querer adiantar, antecipar as coisas. Essa que é a realidade. Nós vamos já para o nosso primeiro intervalo, mas já fica aí a pergunta, até para a gente dialogar sobre os jogadores do Fluminense. Parece que aceitaram a proposta de redução de salário, né? Ou seja, acompanhando aí a movimentação que está acontecendo nos clubes da Europa, por exemplo, que lá está tendo redução de salário, parece que aqui no Fluminense os jogadores já toparam, já aceitaram, fizeram um acordo na redução de salário. Nós vamos para os intervalos e na volta nós vamos comentar essa questão desse aceite dos jogadores do Fluminense e do impacto disso nos outros clubes do Rio de Janeiro. Voltamos já do nosso pequeno intervalo.
Na Terra Rasa, os alimentos são super saudáveis. Que delícia! O que você colocou de diferente? Agrotóxicos de primeira. O Enzo tá tomando também. Para as frutas ficarem bonitas, tem que ter um ingrediente secreto. Aí, ó, agora tá joia. Valeu, chefia. Esse gostinho de glifosato. Quer? Na Terra Rasa, os agrotóxicos podem ser deliciosos, mas no nosso planeta, eles colocam a nossa saúde em risco. Você que está em casa, voltamos agora do nosso intervalo. Lembrando a você que para acompanhar o programa Ponta Esquerda, você assiste toda sexta-feira, 11 horas da noite, no canal 6 da NET. E se você não puder estar 11 horas da noite na frente da telinha, você pode assistir pelo canal YouTube Programa Ponta Esquerda, porque lá nós deixamos todos os programas, desde o primeiro até o último que a gente fez, e esse também vai estar lá. Se você não pode também assistir pelo YouTube, você pode baixar o aplicativo da TV Comunitária no seu celular, e pelo aplicativo você pode ver também o nosso programa. Então, quando nós terminamos o primeiro bloco, eu terminei perguntando para o Sérgio sobre agora a atitude dos jogadores do Fluminense que aceitaram a proposta de redução do seu salário. Bom, é óbvio que essa pergunta, Sérgio, para você que está em casa, ela está acompanhada da discussão da retomada do calendário. E você só existe lógica você aceitar a redução do salário se você for trabalhar. No caso do jogador, trabalhar é treinar e entrar em campo. Como é que fica aí? Como é que você está achando essa movimentação já sinalizada pelos jogadores do Fluminense? Bom, nós temos duas formas de enxergar essa manifestação. A positiva, que é o fato de que os jogadores, entendendo o momento, eles aceitam, tem que saber, dentro da própria informação, se isso seria por um período de quarentena, seria por um período até o final do ano, seria por 2 meses, por 3 meses, por um mês, enfim. Então, isso seria o aspecto positivo. O negativo é se dentro dessa negociação já está uma consideração do próprio clube, dizendo, não, mês que vem já tem jogo. E aí, então, faz-se essa negociação. Eu quero crer que a preocupação dos jogadores do Fluminense, que conversaram com a direção do Fluminense, tenha sido no sentido de, olha, é uma situação muito difícil para todos os setores, não deixa de ser também no clube de futebol, como os salários são salários que eles são altos e o fato de você diminuir um pouco não vai atrapalhar a sua vida enquanto atleta de futebol de uma maneira que crie grandes problemas, então que tenha sido feito em função disso. Agora, houve uma manifestação, se não me engano, e eu não cheguei a ler sobre isso, mas de tantas informações que surgem em mídias sociais, depois, se puder ter uma confirmação disso, eu gostaria que o Botafogo, o Botafogo, teria se manifestado dizendo que só voltaria a atuar se houvesse todas as condições no sentido do não risco a seus atletas. E isso é uma manifestação, que seria uma manifestação, se confirmada, positiva no que diz respeito a esse meio do futebol. O Botafogo está com os mesmos problemas que tem o Vasco, que tem o Flamengo, que tem o Fluminense, que tem os outros clubes, problemas de ordem financeira. Mas se ele, Botafogo, se manifestou dessa maneira, se isso é verdade, não é fake, é verdade, então está de parabéns o Botafogo pela iniciativa, porque nesse momento a preocupação tem que ser uma preocupação focada em dar segurança a todos os funcionários, entre eles os próprios jogadores. O que vai acontecer lá na frente, nós defendemos aqui. Há entidades que precisam ser cobradas para ajudar os clubes. Há parceiros comerciais que precisam manter a parceria
mesmo sabendo que que o retorno se dará posteriormente. Então, essas entidades é que têm que trabalhar para ajudar os clubes, e não os clubes quererem adiantar o processo vendo-se abandonados por quaisquer entidades. Então, essa é a grande questão. Nós temos que ter, da parte que tem como subvencionar, da parte que tem como ajudar, que ela o faça. E não que se espere que os clubes fiquem estrangulados e tenham que voltar de qualquer maneira para jogar, o que corre um risco, faria correr um risco, evidentemente, os atletas de cada equipe. Sérgio, eu estou lendo aqui uma matéria que foi publicada no Net Vasco, hoje, foi publicado dia 16, meia-noite e 40, né, que fala sobre o protocolo, né? Sim, com participação de Campelo, Federação aprova o protocolo Jogo Seguro e será entregue às autoridades. E aqui coloca o seguinte: o documento com 12 páginas, fundamentado em conceitos da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Associação de Medicina Brasileira e sociedades médicas especializadas, será entregue aos órgãos governamentais em momento oportuno para apreciação e possíveis recomendações e servirá como guidelines para todos os clubes quando do reinício progressivo das atividades de treinamento. Eu quero insistir na forma do texto, né? Beleza, tem uma política e agora está mudando a política. Eu, toda vez que leio essas publicações, claro, quando a pessoa faz uma matéria, uma notícia, ela não escreve aleatoriamente, né? Eu fico com a impressão de que este tipo de formulação que está escrito na matéria tem uma informação prévia. Porque, veja, o diabo mora no detalhe. Então, vamos lá. Em momento oportuno. O termo em momento oportuno e o final da matéria, quando fala documento intitulado Recomendações Médicas para Retorno ao Futebol, eu, sinceramente, fico com a impressão que este movimento de retorno às atividades, essa pressão em torno do retorno das atividades, a sua condição normal, de normalidade, ou pseudo-normalidade, é um movimento que ele já vem sendo conduzido, orquestrado, que culmina numa proposta de calendário, numa proposta de redução de salário, num protocolo médico para o retorno do futebol, das atividades esportivas, no momento oportuno que a autoridade sanitária autorizar. Por favor, comente. Eu queria que você me passasse uma parte desse texto, porque quando fala do retorno progressivo, qual é a colocação que é feita exata do retorno progressivo? Como é que é colocado isso? A idade... Próprio texto, vou usar aqui. Cadê meus óculos de leitura? Para não dizer que eu estou ceguinho, mas vamos lá. O documento com 12 páginas, fundamentado em conceitos da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Conselho, Associação Médica, será entregue aos órgãos governamentais em momento oportuno para apreciação e possíveis recomendações e servirá como guidelines para todos os clubes quando do reinício progressivo das atividades de treinamento. Essa frase, para mim, é da maior gravidade. É da maior gravidade. Por quê? Alguém imagina que o futebol vai voltar e quando ele voltar, olha, nós vamos poder ter aqui um jogo
e daqui a 10 dias outro, daqui a 25 dias outro. Não, o futebol tem que voltar no momento em que houver a possibilidade dele voltar sem risco nenhum. Então não é um movimento progressivo. É uniforme. Claramente sem risco para todos os lados. Então você não pode levar, se você começa a levar em consideração que esse movimento será um movimento progressivo de volta do futebol, significa o seguinte: será um movimento que no começo nós testaremos alguns riscos, depois esses riscos ficarão maiores. Ah, por quê? Pode ser porque o movimento próprio do que diz o governo federal é um movimento de que, olha, nós temos uma ideia de que esse isolamento horizontal não serve, nós vamos tentar o isolamento vertical, e aí algumas atividades terão que voltar, etc. E pode ser que o discurso se adeque a isso, porque é um discurso que o próprio governo está utilizando. Mas, no caso do futebol, é extremamente perigoso isso. Já entrar antes de voltar o campeonato, já se ter uma ideia de que nós vamos fazer aqui um movimento progressivo para a volta do futebol. Não é movimento progressivo, a volta do futebol é o seguinte: está liberado. Está liberado, o que significa? Está liberado que os jogadores podem entrar em campo, a torcida pode ir, aí está liberado. Ah, não é assim. Primeiro os jogadores, as cobaias. Depois nós vemos quantos jogos, se tiver 20 jogos e as cobaias não tiverem tido problema, aí nós vamos. Não é assim. Então, a forma como está sendo tratada a coisa é que é de altíssimo risco. Porque nós estamos tratando de um esporte de contato, nós estamos tratando de um esporte que não é um contra um. É um esporte que você, para começar um jogo de futebol, você envolve 30, 40 pessoas. Dentro do plano de treinamento, você envolve um grande número de pessoas. Por mais que você tenha uma cartilha, são essas 12 páginas que foram ditas aí, tudo é experimental. Você está trabalhando com vidas humanas, algo que é experimental. Então, a coisa não pode ser levada dessa maneira. Tem que haver, primeiro, uma resolução do problema sanitário, uma resolução do que tange a essa pandemia, para que você pense na volta do futebol. Eu falei isso agora há pouco. Enquanto a Conmebol pensa em anular a Taça Libertadores, o que foi disputado até agora, é Sul-Americana, e disputar só no ano que vem, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro fala em voltar em maio. Alguma coisa está errada. O Brasil é diferente do resto da América do Sul. Alguma coisa está errada. Alguém está errado. Pode estar todo mundo certo. Sérgio, então, eu estou rindo aqui. Termina. Então, à medida que você toma esse tipo de atitude, é uma atitude que nos parece que está um pouco adequada à confusão que há hoje da própria população do que diz respeito ao que deve e o que não deve ser feito. Há uma grande confusão de pensamentos, não há uma unicidade de pensamentos em torno de algo maior que é a vida do ser humano, e isso vem atrapalhando a tal ponto que o futebol é um espectro disso. Vem atrapalhando a tal ponto que você tem uma fala de volta de futebol progressiva. Como se você não pudesse... vamos voltar aqui com as rodadas dos campeonatos estaduais. Não, agora vamos começar aqui, vamos tentar esse jogo, vamos tentar outro jogo. A volta tem que ser quando tiver tudo resolvido. Isso é absolutamente natural, quando tiver uma situação de não risco. Essa é a questão. Diga, André. Você estava falando, e assim, as coisas parece que vão ficando claras, né? Vão se abrindo no horizonte. Porque, veja, a frase que está neste texto, que é a volta progressiva, é a frase que o novo ministro da Saúde utilizou na primeira coletiva que deu ao lado do presidente da República. A frase dele foi: não será nenhuma volta radical, será uma volta progressiva. Então, sinceramente, eu oro a tudo que for possível no planeta, porque eu acho que a sua pergunta tem alguma coisa errada, alguém está errado nessa história. Eu vou dizer para você o seguinte:
Oremos, acreditemos, vamos ter muita fé, porque as coisas vão se demonstrando, vão aparecendo, vão ficando lúcidas. E este movimento de que vamos fazer um protocolo, vamos negociar a redução de salários, volta progressiva, isto é uma consequência da pressão política de que tem que voltar à atividade normal em todas as atividades. Porque veja bem, vamos pensar aqui sobre uma ótica. Uma outra coisa que foi dita hoje na entrevista coletiva pelo presidente da República, ele falou o seguinte: as pessoas que vivem do comércio de rua, né, que tem barraquinha, que vende bebida, que vende roupa, ou seja, né, a boa parte da camada da sociedade, ele usou esta camada como exemplo para justificar a volta à normalidade. Então, ou seja, se o futebol volta à normalidade, essas pessoas que estão com dificuldade vão começar a trabalhar e vão ter a sua renda. Essa é a tese, né? Esse é o mundo perfeito de Alice no País das Maravilhas, que é a cabeça do atual presidente da República. Então, mas é nesta lógica que está sendo construídas as coisas. Porque, veja, se você parte do princípio da volta progressiva, a volta progressiva também é da torcida, não é só do jogador. A volta progressiva, quando eu digo torcida, não precisa ser necessariamente no estádio, mas pode ser no botequim da esquina, onde as pessoas veem na tela da televisão o jogo. E aí você tem os bares funcionando de novo, os ambulantes circulando, ou pequenas aglomerações em praça com transmissão de jogo, ambulantes circulando, vendendo a sua mercadoria. Ou seja, é de uma crueldade. E o pior de tudo é que usa a base da pirâmide para justificar a crueldade. Então, parece que o mundo do futebol, e aí eu quero resgatar a proposta da CBF lá atrás, porque a proposta da CBF lá atrás ela está de acordo com essa linha de raciocínio. Apresenta essa orientação e vem no discurso que, de acordo com as autoridades sanitárias, por isso que eu pergunto, será que eles já sabiam que o ministro ia sair, que ia mudar a política? A orientação? A verdade é que tudo leva a crer que há uma aposta. A gente não sabe, não há como saber. O máximo que se pode fazer são ilações. Mas há uma aposta muito clara de que essa manutenção do período de quarentena, pelo fato de não ser algo histórico no país, ser algo que cria uma discussão de dois polos, que isso é uma aposta que se faz. Esse exemplo que você acabou de dar é o exemplo que mais, vamos dizer, serve para contrapor argumentos de que eu só vou abrir aqui. Isso é uma bola de neve. Qualquer coisa que você abre, que você deixa exposto ao público, você não tem controle, ainda mais no comércio, você não tem controle qual público, você não tem controle de contingente de público. E tratando de futebol, que é uma paixão nacional, o futebol hoje, por que a Rede Globo pode pagar tanto quanto paga para os clubes? Por uma coisa chamada pay-per-view. Tanto que o grande ganho e a grande discussão em cotas de TV é o pay-per-view. E o que é o pay-per-view? O pay-per-view nada mais é do que algo que faz com que a pessoa fique em casa ou no bar, ou no restaurante, ou no estabelecimento comercial que compra o pay-per-view. Então, é claro que se você voltar a ter jogos, esses jogos levarão a aglomerações, se o comércio ao mesmo tempo estiver aberto. Então, tudo isso precisa ser visto. As pessoas estão levando essa discussão em algo que tangencia como se fossem duas coisas absolutamente estanques. Você tem um problema que é quantas pessoas vão morrer e eu tenho um problema de quantas pessoas vão falir, como foi dito na mesma frase pelo presidente do Vasco, como as pessoas vão falir, ou como as pessoas vão perder seus empregos. Então não há uma preocupação, não há uma orientação
de vamos minimizar uma coisa e buscar formas de que a outra coisa tenha, mesmo num período de recessão, uma perda menor. Porque essa outra coisa, você com criatividade, você com ajuda, você com unicidade, você consegue minimamente controlar ou minimizar ou criar formas de que aquilo não seja tão danoso para a população. A outra questão, que é a questão primordial, que é do ser humano viver ou não viver, essa você não pode controlar depois. Se houver um colapso na saúde, haverá gente morrendo e não necessariamente estará morrendo em função de, olha, porque não vai ter o tratamento adequado, não vai ter a condição de se tratar e vai morrer. Essa é que é a grande questão. A outra questão, ela pode ser resolvida. O que nos parece hoje é que essa questão, que pode ser resolvida, ela está servindo de discurso para que a outra fique menor. E esse é o grande problema. E quando o futebol, que deveria dar um exemplo, o futebol faz parte da educação do povo. O futebol dá o exemplo de que não, temos que voltar à economia, temos que voltar porque os clubes precisam de dinheiro, e não se fala em ir à CBF, questionar, buscar ganhos para os clubes a partir dali. Não se fala diretamente com relação àquilo que foi dito lá atrás pela Rede Globo, que não ia pagar essa parte. Não se fala num subvencionar. Quando esse discurso não existe, significa que as pessoas no meio do futebol estão indo para o outro lado, estão indo para o discurso, olha, vamos jogar com o risco, porque por mais que se faça cartilha, por mais que se faça tese, a prática é completamente diferente. Na prática, você não tem segurança. Então, essa é a grande questão, esse é o grande ponto. E esse exemplo que você deu dos bares, dos botequins, das barraquinhas, daquelas pessoas que no meio do futebol elas acabam fazendo o seu comércio e as aglomerações surgem normalmente, e isso poderá trazer exatamente o que não quer que se traga, independentemente se vai ter público dentro do estádio ou não. Exatamente. Tem uma coisa que você comentou aí, que é justamente sobre os interesses econômicos, para a gente até encerrar essa parte do debate, que é a notícia com relação ao Campeonato Brasileiro, que existe uma proposta na mesa para a transmissão internacional do Campeonato Brasileiro, numa faixa aí de 40 milhões de dólares por 4 anos. Veja, e o que estão dizendo é que dessa quantia, ou desse volume, 75% ficaria com os times da Série A, 20% com os times da Série B e 5% para a Série C. Então, é óbvio que se existe uma... Primeiro, eu não estou discutindo o volume do recurso, se é adequado ou não é adequado. Primeiro, eu quero discutir o seguinte: se existe na mesa uma proposta de transmissão internacional, ou seja, entrada de recurso novo, isso também pode estar sendo uma ferramenta de pressão para que os jogos voltem, né? Porque já começaria no campeonato deste ano. Seria 20, 21, 22 e 23 a proposta, né? Esses anos seriam transmitidos internacionalmente. Então, se há uma proposta na mesa, há uma pressão para voltar às atividades. Se não tiver jogo, não tem dinheiro. Então, as pessoas já estão olhando ali, opa, é dólar, transmissão internacional. Como disse o Flamengo, segundo a matéria, o Flamengo já foi dizendo, seguinte: neste momento não importa o valor, o que importa é projetar o clube internacionalmente. Então, o Flamengo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Sul-Americana, está aí dizendo que topa, né? Em outras palavras, está dizendo que topa. O Atlético Paranaense já disse que não está topando. Mas o que eu quero chamar a atenção disso? Se, em primeiro lugar,
existe a proposição e essa proposição serve como pressão, existe também a discussão dos valores. 40 milhões de dólares é o valor, digamos assim, representa o verdadeiro valor da competição nacional brasileira? Bom, em primeiro lugar, houve uma proposta muito maior que essa, questão de mais ou menos de um ano, entre 1 ano e 2 anos, muito maior que essa, para os clubes. A proposta é risível, vamos dizer ridícula. É muito pequena. Se você fizer uma conta rápida e imaginar que, por exemplo, dos 20 clubes da Série A todos ganhariam a mesma coisa, eles não ganham nem 2 milhões de reais por temporada. Então é uma conta muito ruim para os clubes. O posicionamento do Flamengo é lamentável. O posicionamento no que diz respeito aos clubes se aceitarem isso também é lamentável, porque, e como você disse, a não ser que haja um pagamento antecipado, isso vai trazer, evidentemente, um problema no que diz respeito a você receber a verba sem jogar. Então, pelo valor que está sendo oferecido, ainda mais por 4 anos, paga isso. Aceita receber esse valor, e são 4 anos, depois você não pode mudar. É um valor risível, ridículo, e que não se adequa à força do futebol brasileiro. E no que diz respeito ao Flamengo, me parece que essa colocação do Flamengo parece um pouco oportunista. O Flamengo quer internacionalizar sua marca, então qualquer valor tá bom. Não me convence. A mim não me convence. O Flamengo sabe que tinha uma proposta muito maior que os clubes acabaram não fechando. E tem pouco tempo essa proposta. Então, isso, na verdade, não me parece algo que vá fazer bem para os clubes. Claro que a transmissão internacional dos jogos do Campeonato Brasileiro fará bem, óbvio. Não projetará só o Flamengo, projetará todos os clubes. Mas o valor é muito baixo. Muito baixo. Então, para você que está em casa assistindo o programa Ponta Esquerda, veja essa situação. Nós aqui, na semana passada, antecipamos o que estava rolando nos bastidores. Da semana passada para hoje, algumas coisas se confirmaram e outras coisas ficaram mais lúcidas e transparentes ainda. Acho que teremos maiores surpresas até o próximo programa, porque a reunião que vai decidir sobre este patrocínio, esse investimento, sobre a transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior, a reunião que vai decidir é amanhã, sexta-feira. Nós estamos gravando hoje, quinta-feira, dia 16 de abril. O programa vai ao ar sexta, às 11 horas da noite, e quando o programa for ao ar, a reunião já fechou e já bateu o martelo. Mas nós já estamos aqui nos antecipando e analisando os valores e o que significa o conteúdo dessa proposta. Nós vamos para os nossos rápidos intervalos e vamos voltar com a eleição do Vasco da Gama. Voltamos já. Na Terra Rasa, os alimentos são super saudáveis. Que delícia! O que você colocou de diferente? Agrotóxicos de primeira. O Enzo tá tomando também. Para as frutas ficarem bonitas, tem que ter um ingrediente secreto. Aí, ó, agora tá jóia. Valeu, chefia. Esse gostinho de glifosato. Quer? Na Terra Rasa, os agrotóxicos podem ser deliciosos, mas no nosso planeta, eles colocam a nossa saúde em risco. Meu querido, voltamos do nosso intervalo e nós vamos, nesse último bloco, abordar sobre a eleição no Vasco da Gama. Já está assim de novidade, já está assim de disse-me-disse, já está assim de especulação e, como nós já tínhamos comentado na semana passada, a partir deste programa, nós íamos semanalmente
abordar o tema. Tentaríamos trazer já neste programa um dos pré-candidatos, possíveis candidatos, para dialogar conosco, mas, em função da ordem dos acontecimentos, virou a agenda de todo mundo de cabeça para baixo. Nós já estamos aí já organizando essa agenda de entrevista com os candidatos que nós vamos fazer. Agora, evidentemente, nós não ficamos parados, né? O programa Ponta Esquerda realizou uma pesquisa de opinião entre os dias 13 de abril e 15 de abril, uma pesquisa feita pela internet. E nós temos o resultado fresquinho dessa pesquisa. Nós vamos aqui falar para vocês os números e vamos começar a conversar sobre esses números. Então, vou começar. A pesquisa teve a participação de 1.350 votos, né? Foram registrados na pesquisa, como é pela via internet, 1.352 votos. Outra informação importante para vocês, antes de passar os dados, é que esta pesquisa, diferente da primeira que nós fizemos em janeiro de 2020, esta pesquisa ela foi quantitativa. O que é uma pesquisa quantitativa? É uma pesquisa onde você apresenta quem são os prováveis candidatos. É o que chamam de uma pesquisa induzida. Você dá o nome da pessoa e a pessoa escolhe. A pesquisa que nós fizemos em janeiro de 2020, ela foi uma pesquisa qualitativa, onde você pergunta para a pessoa em quem ela votaria. A gente não dava nenhum nome, a pessoa tinha que lembrar de memória. Certo? Então, esta pesquisa de hoje, 13 de abril a 15 de abril, foi uma pesquisa quantitativa, onde a gente oferecia o cardápio. E no cardápio, a pessoa escolhia entre duas opções. A opção de quem você votaria e quem você não votaria. Perfeito? Então, vamos começar pela rejeição. E aqui eu já vou soltar o comparativo com a primeira pesquisa e vou abrir aí para o Sérgio fazer os seus comentários. Campeão de rejeição na pesquisa de janeiro e na pesquisa atual, o atual presidente do Vasco, Campelo. Ele tinha lá atrás, pegando aqui a rejeição na outra pesquisa, Campelo tinha exatamente 40% de rejeição. Nessa agora a rejeição dele subiu para 65%. Então, Campelo, em janeiro, campeão de rejeição, e agora, em abril, campeão de rejeição também nas pesquisas. Segundo colocado na rejeição, Fred Lopes, 40%. Terceiro colocado na rejeição, Otto, 38,3%. Otto é presidente do Conselho Fiscal, não é isso? É membro do Conselho Fiscal. Membro do Conselho Fiscal. Em quarto, Júlio Brandt, com 37,5%. Em quinto, Moreira, Zé Luiz Moreira, atual vice-presidente de futebol, José Luiz Moreira, 33,7%. Salgado vem logo após com 27%. Logo após vem Luiz Fernandes com 25,6%. E Levenciano com 21,9% de rejeição. Então, o campeão da rejeição continua sendo Campelo. No quesito, você votaria em quem para presidente? Na pesquisa de janeiro, que era uma pesquisa qualitativa, você não apresentava os nomes, apareceu o nome do Júlio Brandt, com 48%, em primeiro lugar. Em segundo lugar, apareceu Luiz Fernandes, com 42%. Os outros candidatos somavam, todos os outros nomes levantados, somavam 10%. Né? Então, outros nomes, mas os que apareceram na outra pesquisa qualitativa foram Júlio Brandt, com 48%, e Luiz Fernandes, com 42%. Na pesquisa agora, recente, que é a pesquisa quantitativa, onde você apresenta o cardápio, a ordem ficou da seguinte forma.
Em primeiro, Levin, com 43,3%. Em segundo, Luiz Fernandes, com 22%. Em terceiro, Júlio Branco, com 21%. Em quarto, Fred Lopes, com 2,7%. Em quinto, o José Luiz Moreira, com 2,6%. Em sexto, Salgado, com 2,4%. Em sexto, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, não, em sétimo, né? Sétimo, Campelo, com 1,9%. E, por último, Otto, com 0,6%. E o Frederico Lopes? Frederico Lopes? Fred Lopes, não estava aí, não? Fred, 2,7%. Porque eu falei. 2,7%, passei batido. Está em quarto com 2,7%. Então, senhores, esse é o resultado fresquinho, saído do forno da pesquisa quantitativa, ou seja, aquela que a gente apresenta o cardápio, apresenta as opções e a pessoa escolhe. Então, nós temos aí o resultado dessa primeira pesquisa. Nós vamos agora, constantemente, fazer essa tomada de opinião via internet, uma pesquisa quantitativa que nós vamos fazer agora frequentemente daqui para frente. Mas, Sérgio, queria ouvir de você aí já os primeiros comentários sobre esse resultado. Bom, em primeiro lugar, no que diz respeito à parte da rejeição, uma obviedade. É claro que o nome do Campelo ele tem uma rejeição muito grande. Me surpreendeu o nome do Fred como segundo nome ou terceiro nome. Normalmente esse nome acabou. A diferença é muito pequena dele e do Júlio Branco, né? Dele, Júlio Branco e mais um que você citou aí, se não me engano, não sei se foi Zé Luiz Moreira, se foi, enfim, foi mais um que você citou. Mas está de acordo em relação ao Campelo. No que diz respeito ao aumento da rejeição do Luiz Fernandes e ficando mais ou menos ali no mesmo ponto que leva esse ano, essa questão se dá porque na pesquisa a pessoa poderia rejeitar todos, menos o candidato dela. Então isso aumenta também o potencial de rejeição. A pessoa, de repente, não é que ela rejeite o candidato A, B ou C, ela rejeita os 7. Então, quando ela rejeita os outros 7, aumenta o percentual. Se tivesse a opção de rejeitar um apenas, provavelmente os nomes que teriam a rejeição maior seriam os nomes do Campelo e creio eu que seria também o nome do Júlio Branco, porque eles demandam exatamente aquilo que se fala hoje que é de nocivo para o Vasco, que é a polarização. Aí há uma polarização nefasta para com o Vasco, porque são dois polos que brigam há 3 anos, um porque perdeu a eleição, o outro porque, enfim, ganhou a eleição, tentou juntar gente desse polo, não deu certo. Então há uma grande briga esse período todo. No que diz respeito ao aumento do Levinciano no quesito candidato para presidente, dando o nome dele, ou seja, nessa possibilidade de dar o nome dele como alternativa junto com outros 7 nomes, me parece que o grupo de comunicação do Levinciano está trabalhando bem, porque essa forma de você modificar um patamar de 3% para 40%, eu tenho brinquei outro dia, até falei isso até com o Madureira, que o Levinciano ele tá prometendo tanta coisa, ele está colocando tanta coisa, que eu já estou desconfiado que ele não tá se candidatando a presidente do Vasco, ele está querendo dominar o mundo. Acho que é isso que vai estar acontecendo com relação a ele. Aquela história que ele desenha Pink o cérebro, só que aí não precisa nem de 2, é ele próprio, né, que já faz o papel dos 2. Porque o mundo está vivendo uma situação de total incerteza em todos os setores. E o que se faz é factoide, falar, tem isso, tem aquilo, e olha, vem muito mais aí, como se o mundo estivesse absolutamente tranquilo, as pessoas todas estivessem investindo em todas as áreas, e a expectativa fosse essa. Então, eu creio que seja o grupo de comunicação do Levinciano que esteja trabalhando muito bem aí
em mídias sociais para fazer pesquisa, para participar de pesquisa, etc. E vi o número do Luiz Fernandes, um número que está adequado a essa situação de hoje. O Luiz, ele não pretendeu fazer campanha nesse momento, ele disse que deu várias declarações nas mídias sociais dizendo que não entendia que não era hora para fazer campanha, portanto não está fazendo movimentos políticos de campanha, está sendo mais discreto, então também é natural que ele tenha uma base e que não fique dando declarações bombásticas para angariar simpatia há 9 meses, há 8 meses da eleição, sei lá, 7 meses da eleição. Não é a hora, não é o momento, ainda mais na situação que o mundo vive atualmente. Em relação ao Júlio Brandt, que ficou um pouquinho abaixo dele, manteve mais ou menos o mesmo cenário da primeira votação, com essa discrepância que foi do Levin, mas manteve mais ou menos o cenário, e é algo que parece, de fato, que são os dois nomes que têm realmente condição de ir até o fim para uma discussão, para uma briga com chance de ganhar. É claro que a administração do Vasco, embora na pesquisa tenha saído do Campelo com um percentual muito pequeno, é claro que a administração do Vasco, por ter a máquina na mão, tem a condição de ir com um candidato, de poder ter um candidato e criar aí um grupo de 3 candidatos. Mas o normal, o natural, seria o candidato que tem um alicerce interno no clube, e esse candidato é o Luiz, um alicerce de respeito interno, um alicerce de votos de grupos, voto de pessoas ligadas à história do Vasco, e um outro grupo que vem com uma ideia de votos que advenham de um outro jeito de pensar Vasco, que não é um jeito que une, é um jeito que separa, que dissimila vascaínos, que coloca vascaínos num lado como se fosse banda A e banda B, exatamente o contrário daquilo que o Luiz Fernandes faz. Portanto, eu imagino que essa questão é que vai ser a questão a ser discutida nas eleições, se ocorrerem efetivamente no mês de novembro desse ano. Vai ser a discussão do ponto de pacificação, do ponto de unificação, no ponto de convergência ou no ponto da manutenção da polarização, com uma vitória que fosse do Júlio Brandt ou que fosse de dentro da administração do Vasco, batendo de frente com o grupo que está fora do Vasco. A questão hoje para o Vasco em relação ao seu futuro é a busca pela pacificação, a busca pela unificação e a busca pela convergência. E a pesquisa, de alguma maneira, dá alguns sinais disso. Para completar o seu raciocínio, o que a gente, do ponto de vista da produção do programa e da organização da pesquisa, percebeu exatamente essa questão. É óbvio que você, ao analisar os dados, você tem que interpretá-los. Então, acho que a primeira coisa que a gente tira do resultado da pesquisa, nessa situação do Levin 43%, 43,3%, acho que foi exatamente essa questão de uma forte e agressiva ação de marketing que teve de janeiro até agora, né, que nitidamente ele investe muito em marketing, mídias sociais, investe muito em criar fato, realmente isso deve ter dado essa projeção a ele. E a coisa que a gente também percebe nessa dessa pesquisa, que veja, mesmo o Luiz Fernandes, que não fez investimento, pelo menos aparentemente, massivo em redes sociais e mídias sociais, em marketing, aparece bem posicionado. E ele mesmo foi o primeiro, é só recorrer aí nas mídias sociais, para você ver que foi o primeiro que fez um chamado a todos os outros candidatos para não pautar a agenda eleitoral neste momento e pautar a questão do combate à pandemia, ou seja, não está investindo efetivamente na disputa eleitoral. E, recentemente, acompanhando o discurso do Luiz Fernandes, foi o Júlio Brandt, que também deu uma declaração acompanhando o raciocínio do Luiz, dizendo que o momento não é de eleição, nem de ficar se desgastando com o processo eleitoral, que o momento hoje exige outra preocupação. Então, ou seja,
O Luiz lançou a bandeira, levantou, o Brandt essa semana aí parece que está seguindo a linha que o Luiz levantou, e o Levenciano resolveu fazer uma aposta mais agressiva no seu marketing nesse período, né? Ou seja, vai avançar, está dando sinais que quer avançar na sua intensificação da campanha eleitoral. Eu acho que, nesse primeiro momento, são as informações que a gente consegue extrair dessa pesquisa. Existem outras, mas aí, para não entregar tudo de uma vez, para ir discutindo paulatinamente, né, para criar curiosidade, para instigar o debate, nós não vamos tratar tudo hoje, mas existem outros elementos na pesquisa que a gente tem que aprofundar e debater com você. Afinal de contas, a eleição do Vasco da Gama não é qualquer eleiçãozinha. A eleição do Clube de Regatas Vasco da Gama, ela tem impacto no futebol nacional, ela tem impacto no futebol estadual e tem impacto no futebol municipal aqui nos clubes do Rio de Janeiro. Então, não é mais de uma eleição. O rumo que toma o Vasco da Gama é o rumo de uma força que atua e determina os rumos do futebol no Brasil e aqui no nosso estado. Quero agradecer a participação aqui do Sérgio nesses primeiros comentários sobre a eleição do Vasco, agradecer mais uma vez a sua participação também na discussão sobre o que vai acontecer com o futebol em período de pandemia, e anunciar para vocês que semana que vem, na gravação do programa da semana que vem, nós já começaremos com um dos nomes que estão aparecendo aqui nessa lista de possíveis candidatos, já para fazer um primeiro bate-papo. Já mandamos o convite, vamos mandar o convite para todos e vamos aqui estabelecer 15 minutinhos do programa para um bate-papo, uma conversa. Sérgio, obrigado pela sua participação. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Casaca! Firme e forte. Gente, vocês estão em casa, forte abraço, não esqueçam, Esquerda Ponta, Twitter, Programa Ponta Esquerda no canal do YouTube e www.tvcomunitaria.rio, você acompanha o nosso programa. Sexta-feira, 11 horas da noite, canal 6 da NET. Forte abraço, e até a próxima.